Bom dia, hoje é dia 1º de fevereiro de 2020. O primeiro mês de 2020 já foi, e como passou rápido. E mais uma mensagem, então, eu quero mandar aqui inicialmente um grande abraço para um amigo especial que me mandou uma sugestão para que eu desse uma suavizada nos meus vídeos. Ele me disse que eu estava muito sisudo, que eu não sorrio. Eu quero mandar um abraço forte então e agradecer ao amigo Albert, que me mandou essa sugestão. É um amigo que é raro isso acontecer, mas lá em 1997 a gente trabalhou juntos numa empresa e ele foi o único daqueles colegas que eu tinha lá naquela época lá que manteve essa relação comigo, de amizade. Então, Albert, um grande abraço para ti e vamos adiante. Vamos continuar nessa batalha árdua de evangelização, que, como tu mesmo disseste, é uma batalha árdua, não é fácil, não é assim, né, que a gente consegue chegar nas pessoas. E vocês já repararam como é interessante que qualquer mensagem, qualquer vídeo, qualquer postagem em Facebook ou em outro meio de comunicação via internet, se for uma mensagem que não seja alguma coisa séria mesmo, né, o pessoal visualiza muito e curte muito mais. Pois é, se colocar um vídeo de funk, de rock, de piada, coisas engraçadas, as pessoas curtem bastante. Mas quando se trata de evangelização, de falar de Deus, as pessoas não visualizam muito. Agradeço profundamente a todos aqueles que visualizaram e curtiram e se inscreveram no meu canal. Mas o que eu gostaria de alertar vocês, gente, e claro que esse queixume não é para vocês que estão me assistindo, mas é para aqueles que deixam de assistir, ou para aqueles que assistem só um pedacinho e depois perdem a paciência. O pessoal não tem paciência de ouvir a respeito de Deus. Isso se nota assim, né, fortemente. Mas enfim, e é o assunto mais importante que a gente teria para tratar, porque em se tratando de Deus, em se tratando de eternidade, nós temos em nós uma parte nossa que é imortal. Esse corpo aqui vai morrer, esse corpo vai deixar de existir, ele vai se desmanchar, ele vai para a sepultura depois que a gente morre e acaba se deteriorando, os vermes vão consumir o nosso corpo. Mas tem uma parte do nosso corpo que não morre. Essa parte do nosso corpo que não morre é a nossa alma. Deus, quando nos criou, Ele deu um sopro de vida nas nossas narinas. Nesse sopro de vida, Ele nos tornou alma vivente. Além com esse sopro de vida, Ele soprou parte do seu espírito em nós, então nós somos compostos de corpo, alma e espírito. A alma é a parte que não morre. Quando a gente morrer, quando a gente dormir aqui nessa terra, o nosso espírito volta para Deus, porque o espírito que há em nós é de Deus. Nosso espírito volta para Deus, o nosso corpo vai para a terra, vai ser consumido na terra, e a nossa alma vai para algum lugar. Para onde vai a nossa alma? Quem é que vai decidir isso? Para onde vai a nossa alma? Quem decide? Eu. Você. Você é que decide. Mas, Sérgio, quando que eu vou decidir isso? Como que eu vou decidir isso? Fazendo uma opção. Durante a sua vida, durante a minha vida, eu tenho que fazer esta opção. De escolher, de dizer para Deus onde eu quero passar a eternidade. Porque quando a gente morrer, começa a eternidade.
A eternidade começa ali, no momento da nossa morte. Então até ali, até o momento da nossa morte, eu tenho já que ter escolhido onde eu quero passar a eternidade. Se eu quero passar a eternidade no céu, ou se eu quero passar a eternidade no inferno. No inferno. O inferno existe, gente. Não pensem que o inferno não existe. Uma das coisas, uma das maiores mentiras que o diabo conta para a humanidade é que o inferno não existe. Que o inferno é aqui mesmo na Terra. Você já não tem ouvido falar isso? Não, o inferno é aqui mesmo na Terra. Aqui se faz, aqui se paga. Isso é o que a gente ouve falar, mas não é. As Escrituras revelam que o inferno existe e que o inferno é eterno. Então a nossa vida eterna, a nossa alma, que não vai morrer, ela vai passar a eternidade num desses dois lugares, ou no céu ou no inferno, conforme a nossa escolha. E como é que a gente escolhe ir para o céu? Aceitando Jesus como Salvador. Aceitando Jesus, se alimentando espiritualmente da palavra de Deus, para ir crescendo espiritualmente. Quanto mais eu me alimento da palavra de Deus, mais eu cresço espiritualmente. E ao crescer espiritualmente, estarei me aproximando de Deus. E Deus se aproximando da gente. Então, no momento em que a gente faz essa opção de aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente está optando pelo céu. E a partir do momento em que a gente faz esta opção, que a gente se converte, o que é se converter, Sérgio? O que é se converter? Se converter, eu tô indo nessa direção. Acompanhe comigo aqui. Eu estou indo nessa direção. Aí eu vou converter. Vou mudar o meu caminho. Se converter é mudar de caminho. Eu estou indo num determinado caminho e num determinado momento eu me converto desse caminho. Eu converto esse caminho, eu mudo esse caminho. Eu saio daquele caminho que eu estava indo e venho para o caminho de Deus. Então eu estarei sendo convertido. E no momento da conversão, no momento dessa conversão, o Espírito Santo de Deus começa a atuar na nossa vida. O Espírito Santo vem e começa a nos orientar. O Espírito Santo vem e começa a nos fazer entender muitas coisas que a gente não entendia até agora. Eu me lembro da minha conversão. A minha conversão aconteceu há mais de 30 anos atrás. Então, quando eu me converti, eu senti uma coisa muito estranha, que eu nem sabia que era possível sentir isso. Então eu era uma pessoa normal, eu era uma pessoa comum, um homem comum, gostava das coisas do mundo, gostava de me divertir, gostava até de beber, gostava de participar junto com os amigos daqueles momentos de diversão, pagode, cantoria, falar sobre mulheres, sobre as gurias e tudo mais. E até revistas, né, a gente admirava muito juntamente lá, junto com os colegas e tal. E quando chegou num determinado momento que um colega meu me largava mensagens sobre Deus, sobre o reino de Deus, aquelas mensagens que ele me largava, ele nunca me falou nada, ele só me dava as mensagens. Aí eu cheguei para ele um belo dia e disse: Luiz Antônio, por favor, eu quero saber mais a respeito de Deus. Eu sinto a necessidade no meu coração de saber mais a respeito de Deus. Claro que eu não disse nessas palavras, porque eu ainda não tinha conhecimento de como me expressar dos assuntos de Deus, mas ele me entendeu. Ele me entendeu e aí ele meteu a mão dentro da pasta dele e tirou um evangelho. Não era desse tamanho, não era uma Bíblia, era um daqueles evangelhos de bolso, né, de capa cinza, que
foi mandado fazer pelos Gideões Internacionais, me entregou aquele Novo Testamento e disse: Sérgio, então lê esse Novo Testamento. Mas por que tu sentiu isso? Porque, Luiz Antônio, eu senti que eu mudei. Eu senti que aquelas coisas que eu dava valor, eu deixei de dar valor. E aquelas coisas que eu não dava valor, eu passei a dar valor. Ou seja, a minha escala de valores se inverteu. E quando eu peguei esse livrinho, esse Novo Testamento, em uma semana eu devorei o Novo Testamento. Então eu tinha me transformado, eu tinha me convertido. Eu saí daquele caminho que eu estava indo e vim para este novo caminho. E a partir dali comecei a crescer espiritualmente. Então é isso que a gente sente, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs. Então por que a gente está empenhado nesse canal para lançar mensagens para o mundo? Porque o canal do YouTube é um canal mundial e a gente pode alcançar muito mais gente. Então Deus me chamou para evangelizar. Deus me chamou para ser cabeça e não para ser cauda. Então ele me chamou, mas ele não disse, ele não determinou que eu seria a cabeça. Então para eu ser a cabeça, ele me chamou para eu ser a cabeça, eu tenho que ter atitude. Eu tenho que fazer por onde? Merecer ou ser cabeça realmente como ele me chamou para isso. Então ele me chamou para ser cabeça, então eu tive esta atitude. Não é mérito meu, é tudo mérito de Deus, é tudo para a glória de Deus, é tudo para a exaltação do seu santo nome. E todo louvor, toda glória e toda honra é para Deus. Então é em nome de Deus e porque Ele me chamou que eu faço isto. Muitos que me conhecem poderão achar até estranho, o Sérgio agora resolveu se declarar para o mundo, porque Jesus disse na sua palavra que aquele que se envergonhar dele diante dos homens, ele também se envergonhará dele diante de Deus, diante do Pai. E eu não me envergonhei, eu não me envergonho. Durante muito tempo eu fui envergonhado, eu tinha receio de que alguém me visse como crente. Hoje não, hoje eu não tenho esse problema. Para mim, o que as pessoas pensarem de mim ou não, o que importa é que eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer. Eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. Então a gente está fazendo, a gente está declarando ao mundo a palavra de Deus. E nestes dias finais, que antecedem a volta de Jesus, porque o dia da volta de Jesus, irmãos, está bem próximo. A gente não pode imaginar o quão próximo está a volta de Jesus. Porque todos os sinais que foram profetizados na palavra de Deus, desde os tempos do Velho Testamento e no Novo Testamento ele se confirma cada vez mais, está muito próximo. E aí até chegar esse momento a gente vai ter que fazer a nossa escolha. Porque no momento em que Jesus voltar, quando ele chegar para resgatar a igreja, a gente já tem que ter feito a opção de onde eu quero passar a eternidade. Com ele no céu ou com o diabo no inferno. Isso pode parecer forte demais para alguém que não conhece a palavra de Deus? Sim, pode parecer forte demais, porque muitos acreditam que o inferno é aqui mesmo na terra. Aqui mesmo na terra, realmente, depois desse dia grandioso, quando a igreja de Jesus for arrebatada para o céu, aqui vai virar um inferno. O sofrimento vai ser tão grande para quem ficar e não vai ter mais a oportunidade de se salvar, não vai ter mais a graça, a época da graça vai ter findado ali naquele momento. O Espírito Santo de Deus não vai mais estar aqui na terra. Ele vai sair, ele vai embora. E quem ficar aqui não vai ter mais oportunidade de se salvar. Esta é a dura e é a realidade. Queiramos nós ou não queiramos nós, esta é a palavra de Deus. É isto que diz na palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Alguém duvida?
Alguém acredita na Bíblia aí? Se alguém acredita na Bíblia aí como sendo a palavra de Deus, na palavra de Deus diz, Jesus mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus é a vida, é a verdade. A verdade. Pilatos perguntou para Jesus, lá na hora do julgamento, quando ele estava prestes a ser crucificado, perguntou o que é a verdade? E não esperou a resposta. A verdade estava ali, diante dele, que era Jesus. Então a palavra de Deus é a verdade. Quer as pessoas queiram ou não queiram. É assim. Vão se dar conta disto um dia. Se não fizerem a opção durante a sua vida ou antes do arrebatamento da igreja, vão descobrir, pô, aqueles crentes tinham razão. Não é que aqueles crentes viviam falando para a gente que esse dia ia chegar e que a palavra de Deus é a verdade, e agora eu estou vendo que é a verdade mesmo, mas agora não tenho mais tempo. Agora eu não consigo mais me salvar, porque a época da graça acabou. E a gente é salvo não é porque a gente mereça, porque nós não merecemos nada. Nós somos salvos pela graça de Deus. Depois não digam estes que não foram avisados. A gente fica avisando o tempo todo. A gente que eu digo somos nós, os verdadeiros cristãos, que estão empenhados nessa tarefa de divulgar a palavra de Deus. Para quê? Para salvar almas. Isso é o amor de Deus que temos dentro do nosso coração. Deus despejou, derramou dentro do nosso coração o seu amor, para que a gente faça a obra, para que a gente alerte, para que a gente chame atenção, para que a gente incentive as pessoas a aceitarem a Jesus como nosso Salvador. Então não digam depois aqueles que ficarem aqui na grande tribulação que não foram avisados. E aí não vai adiantar chorar, não vai adiantar clamar a Deus, não vai adiantar se desesperar, porque não vai mais acontecer a graça da salvação eterna. Então fica aqui esse aviso, neste vídeo, um pouco mais descontraído, na verdade, não é? Mas que é a pregação do Evangelho, a pregação da verdade. É para isso que nós estamos aqui, para alertar as pessoas a fazerem essa opção, de escolherem se querem passar a vida eterna lá no céu, com Jesus, com todos os santos escolhidos de Deus, com todos os seus anjos, ou se querem descer para o andar inferior e lá para o inferno viver no sofrimento eterno. Lá no céu, felicidade eterna. E lá no inferno, sofrimento eterno. Esta é a realidade, meus irmãos. Um abraço, que Deus abençoe você. E se você ainda não fez a opção, trate de fazê-la, porque Jesus está chegando.